Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Eu fico feliz a gente estar mais uma vez aqui, voltando para a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos vir aqui mais uma vez. Eu quero convidar os irmãos a mais uma vez meditar no capítulo 8, no mesmo versículo, versículo 6. É como se fosse a segunda parte aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele tem mais coisa aqui para o Senhor nos falar. Como diz a palavra de Deus, né? Diz que os fariseus diziam, essas coisas para tentar a Jesus, né? Para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E então o contexto, como nós estamos vendo, o contexto aqui é de um conflito entre a lei e a graça, os fariseus tentando colocar Jesus contra Moisés, né? E querer acusar Jesus de estar fora da lei de Moisés, né? Então esse é o contexto, essa é a ideia dos fariseus trazendo aquela adúltera ali para que Jesus julgasse ela, né? Essa é a ideia dos fariseus. E, meus irmãos, a gente vê em outro contexto aqui, no capítulo 17 de Jeremias, a gente já leu uma parte, mas existe aqui no versículo 13, se os irmãos quiserem me acompanhar, no capítulo 17 de Jeremias, versículo 13, uma exclamação aqui do profeta que diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. E se o contexto de Jeremias 17 já fazia sentido dentro do que Jesus estava fazendo lá, agora faz mais ainda, né? Porque a hora que ele senta ali para escrever alguma coisa no chão, né, ele com certeza, né, está escrevendo o nome daqueles que se apartam do Senhor, né? Então, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, né? Então, Jesus, ele faz essa profecia se cumprir literalmente naquele momento da mulher adulta, né? Ele se assenta para escrever no chão o nome daqueles que se apartaram do Senhor, né? O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, né? E o contexto aqui de Jeremias 17 é de abandono. O que aconteceu? O povo abandonou o Senhor. O povo se esqueceu de Deus, né? O povo tinha se afastado de Deus, esqueceram do Senhor. Esse é o contexto ali de que Jeremias está escrevendo, né? Deus levanta Jeremias para falar isso, para provar: vocês se esqueceram de mim. E porque vocês se esqueceram de mim, eu vou trazer sobre vocês o juízo. Eu vou trazer sobre vocês o que eu tinha falado. E se vocês se esquecessem de mim, eu ia trazer sobre vocês a espada. Não é? Esse é o contexto ali que está escrito em Jeremias, né? De esquecimento, abandono, né? Então, existe uma ligação, né, entre o abandono do povo de Deus, daquela época de Jeremias, com a situação que Jesus estava vivendo. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa que estava se passando. Assim como aconteceu nos tempos de Jeremias, o povo abandonou o Senhor, esqueceu o Senhor. Naquela época eles tinham esquecido o Senhor. E é interessante, né? Como aquele povo, aqueles fariseus, aqueles escribas, eles apesar de se dizerem, né, mestres da lei, mas eles tinham se esquecido de Deus, né? Mestres da palavra, mas separados de Deus, né? É uma contradição em si. É uma contradição em si. Porque quem é apegado à palavra de Deus é apegado ao Senhor, né? É apegado ao Senhor. Quem se apega à palavra se apega em Deus. A razão de nós nos apegarmos à palavra é porque nós amamos a Deus, né? Deus está, né, é a palavra do Senhor, parte dele, né? E quando nós temos interesse pela palavra, em primeiro lugar, porque nós amamos a Deus. Então, o que estava acontecendo ali com aquelas pessoas era o contrário. Eles se esqueceram do Senhor, mas se apegaram à palavra por causa do seu pecado, por causa de poder e de outras questões. Poder, dinheiro, domínio, né?
coisas pecaminosas. E isso, meus irmãos, é o que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado para, em nome de muitas coisas, não deixar Deus de lado. Não deixar Deus de lado. Né? E ele fala assim, né? Todos aqueles que te deixam serão envergonhados, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Aleluia. A fonte de águas vivas. O que Jesus falou no capítulo anterior, capítulo 7 de João? Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber de mim, de dentro de si fluirão rios de água viva. Não é? É o que Jesus falou no capítulo anterior lá. É exatamente a mesma referência que a gente tem aqui. Né? Ou seja, se a gente abandona o Senhor, a gente perde a alegria. A gente perde a força. A gente perde a direção. A gente perde a luz dos nossos pensamentos. A gente perde tudo, meus irmãos. A gente perde a fonte de águas vivas. Né? E a nossa necessidade é saber aonde a gente tem abandonado o Senhor. É saber isso. Porque o Senhor, Ele não é só um Deus que prescreveu cultos, leituras bíblicas, teologia. O Senhor prescreveu, Ele deu para nossas vidas a vida. Glória a Deus. A vida. Amém. A vida, meus irmãos. Amém. E se não tem vida em nossos corações, nós estamos sem Deus. Nós estamos sem o próprio Deus. Porque o pecado de se esquecer de Deus é que traz a morte. Mas da mesma forma como o pecado de se esquecer de Deus que traz a morte, aqueles que se lembram de Deus recebem vida. Amém. Glória a Deus. Assim como um lado é verdadeiro, o outro também. Que áreas da nossa vida estão mortas? Estão desérticas? Que áreas da nossa vida? Deus, Ele é um Deus que domina sobre terra, céus e mar, e Ele domina todo o nosso ser e todo o nosso Glória a coração. Deus. Que áreas da nossa vida está morta? Essa área precisa lembrar que o Senhor é Deus. Ele é Senhor, a fonte de águas vivas. E aonde o Senhor não está reinando, não existe a bênção do reino de Deus. Aonde o Senhor não reina, não tem a bênção do Senhor. Aonde reina o homem, reina a morte. Aonde Deus reina, reina a vida. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Naquela circunstância, aqueles fariseus estavam deixando eles reinar. Estava reinando a morte. E Jesus foi escrever o nome deles no chão, porque eles seriam envergonhados. Porque eles abandonaram a fonte, né, das águas vivas. Mas no mesmo sentido que existe a morte, a destruição, no afastamento de Deus, existe o chamado de Deus para trazer a vida ao arrependimento e aonde a palavra de Deus não chegou. E a palavra de Deus vem a alcançar todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Toda a nossa vida. Todas as áreas. Tudo, meus irmãos. Nossos sonhos. Nossas expectativas. Né? A nossa necessidade de hoje. A nossa necessidade de hoje. Existe um convite de Deus, né? Isaías fala lá, né? Vinde a mim, né? Vinde a mim. Convite maravilhoso lá de Isaías 55, né? Maravilhoso. Né? Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com o fim dos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aí o convite de Deus para as nossas vidas.
de deixar com que Ele sacie a nossa alma com Cristo, com a palavra viva, o verbo vivo. Amém? Louvado seja Deus.